Graças a paz, irmãos. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós estamos fazendo a exposição já do Evangelho de Lucas, mas em especial vamos retroceder um pouquinho para o capítulo 2, para o relato do Natal. Lucas, capítulo 2, vamos fazer a leitura do versículo 25 até o 35. Os irmãos encontraram? Lucas 2, de 25 a 35. A palavra do bondoso Deus diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Senhor, Deus bendito, Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai, a iluminação para compreender a riqueza do relato da Tua vinda, ó Deus, da encarnação do Teu Filho amado, do maior acontecimento que divide a história. Nós clamamos a Ti, ó Deus, porque reconhecemos que em nós e de nós mesmos não temos o suficiente para anunciar as riquezas do Teu Evangelho. Mas eu peço a Ti, humildemente, reconhecendo que em Tuas mãos está todo o poder, que no Senhor concentra-se toda a ciência, a sabedoria. E eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ilumine nessa manhã para aprender a Tua palavra. Usa-me como um pequeno instrumento de proclamação do Teu reino e não me permita falar aquilo que não condiz com a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, eu peço que a Tua palavra vivifique os corações de cada um aqui. É assim que eu oro a Ti, ó Deus. Por Cristo, meu Senhor. Amém. Meus irmãos, essa não é aquela mensagem convencional de 3 pontos, mas é um relato de Natal. Exposição do relato de como o Senhor veio ao mundo. Nosso irmão Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, ele escreveu: Ele nos amou tanto que por nossa causa foi feito homem no tempo, por meio de quem todos os tempos foram feitos. Estava no mundo há menos anos do que seus servos, embora mais velho do que o próprio mundo em sua eternidade. Foi feito homem quem fez o homem. Foi criado de uma mãe a quem ele criou. Foi carregado pelas mãos que ele formou. Amamentou nos seios que ele havia enchido. Gritou na manjedoura. Na infância sem palavras, ele, a palavra, sem a qual toda eloquência humana é muda. Bem, nós estamos na semana em que o mundo comemora o Natal. E mesmo sabendo que
há pouquíssimas chances do nosso Senhor Jesus ter vindo, de fato, no dia 25/12, nós também comemoramos a sua vinda. Na verdade, nós temos grandes motivos para comemorar, não só no dia 25, mas todos os dias da nossa existência. Sempre que acordarmos, temos motivo para comemorar que o Senhor veio. Só os cristãos de verdade têm motivos reais para comemorar o Natal. O Natal é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E boa parte das pessoas que o comemoram não fazem ideia do que é o Natal. Não tem ideia da profundidade do seu significado. O que é o Natal? O que a vinda de Cristo significa? Por que ela foi necessária? Essas são perguntas totalmente relevantes que nós devemos fazer. E muito mais que isso, não só devemos fazê-la, mas devemos respondê-la satisfatoriamente, para que tenhamos um entendimento pleno da glória que é celebrar a vinda do nosso Salvador. Nessa semana, muitas famílias que têm alguma condição financeira, é claro, elas vão estar reunidas ao redor de mesas repletas de alimento. E talvez se nós perguntarmos à maioria dessas pessoas sobre qual é o significado do Natal, elas vão relativizar. Para mim, o significado do Natal é comemorar. O significado do Natal é que nós estamos reunidos em família. É trocar presentes, ou esperar o ano novo que se aproxima. Alguns trarão a tradição do espírito natalino, afirmando ser esse um momento de reconciliação, um momento de comunhão, um momento de refazer as amizades, como se os outros momentos não fossem necessários. Outros dirão que, de fato, a comemoração do Natal representa o nascimento do Senhor, mas sem entendimento real do que significa dizer o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o que de fato é o Natal? Todo cristão verdadeiro deve saber que o Natal é, antes de tudo, o cumprimento de uma promessa. É o cumprimento, na verdade, da mais graciosa, da mais perfeita e bondosa promessa que o nosso Senhor fez. E essa promessa, ela acontece imediatamente após o homem ofender a Deus. Imediatamente após a queda terrível do pecado. Quando nossos primeiros pais desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, está essa promessa, que é chamada na teologia de proto-evangelho. É apenas a semente do evangelho diretamente pregada de Deus para Adão e Eva. Ele olha para a serpente maligna e diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali, ainda no Éden, antes da expulsão dos nossos pais, o Senhor havia prometido um descendente fiel, que esmagaria o poder diabólico que maquinou o pecado no mundo. Ou ainda, se avançarmos um pouco, são muitos relatos, são muitas promessas, reafirmações da promessa da vinda de Cristo. Mas se avançarmos, por exemplo, para Isaías, capítulo 7, versículo 14, está escrito: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é a perfeita promessa. E o Natal nada mais é do que Deus cumprindo a sua promessa. Porque Deus não pode mentir. Porque Ele é totalmente bom. Como eu disse, meus irmãos, essa mensagem é um relato do Natal. É um relato do impacto eterno das consequências do Natal. Eu quero passear com vocês brevemente pelo capítulo 2 de Lucas. Portanto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, para que a gente possa se deleitar, para que possamos nos deleitar com esse relato de amor, com sua bondade, com sua provisão, com a sua soberania.
E assim veremos que, na verdade, não é só no Natal, mas o tempo todo, Deus está sempre no controle de tudo, nos sustentando, nos guardando, nos protegendo. Veja como começa esse relato. No versículo 1, está escrito assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Temos aqui narrado, meus queridos, no que diz respeito ao Natal, o cumprimento primeiro da soberania de Deus. O seu ato soberano. César Augusto, o imperador romano, decretou a realização do censo. Um homem mau, um homem ímpio, um pagão. Você vai dizer assim, mas o que é que isso tem a ver com a soberania de Deus? O que é que isso tem a ver com Deus ser soberano? Não é verdade que César Augusto, ele fez esse recenseamento, esse censo, para saber quantas pessoas tinham no império? Para saber quanto de imposto, de tributos ele ia arrecadar? Sim, é verdade. Mas foi justamente esse decreto, próximo ao nascimento de Jesus, que possibilitou o cumprimento de mais uma das profecias da vinda do Senhor. Na verdade, César Augusto, achando que estava fazendo algo de si mesmo, ele estava compelido por Deus para fazer exatamente no momento oportuno a realização do censo. Porque está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o seguinte: é a profecia de onde o Messias teria de vir. Está escrito: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É por causa deste decreto de um homem pagão, para mostrar que Deus não tem o seu poder limitado pelas forças do mundo, senão que ele é supremo e soberano em todas as coisas. É por meio desse decreto que Lucas escreve que José saiu da sua cidade, da cidade onde ele residia, em Nazaré, para cumprir o recenseamento lá em Belém. Por que isso? Porque ele era da casa, da família de Davi. E todos daquela tribo, e todos que eram da tribo de Judá, da família de Davi, especificamente daquela linhagem, deveriam ir a Belém para se alistar, para serem recenseados. Mas não é só isso. Também não é verdade que era da família de Davi, da tribo de Judá, que havia de vir o Messias, que o rei se sentaria para sempre no trono, um trono que ninguém poderia despojá-lo. Mas não havia mais reino em Israel. A família de Davi já tinha perdido isso depois do exílio babilônico. Parecia que o cetro estava se afastando da tribo de Judá. Mas aí você lembra o que Jacó havia dito. Veja, Jacó, ainda no Egito, antes mesmo do povo ser escravizado no Egito, antes de haver tribos em Israel, antes de haver monarquia, em Gênesis 49, capítulo 10, está escrito: profecia de Jacó, o cetro, ou seja, a marca de um reinado, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quando Jacó falou isso, o povo hebreu nem sonhava em obter as terras da promessa ainda. Nem sonhava em haver uma monarquia, um reinado em Israel. Você deve saber que em todas essas coisas fica muito claro como o nosso Deus ele é soberano. Como tudo, absolutamente tudo está debaixo do seu controle. E como ele, desde sempre, governa a história. A história é escrita pelas suas mãos. Não somos nós que fazemos a história. Nós somos poderosos.
não são os imperadores, não são os grandes reinos, os grandes impérios. Egito, Babilônia, Persa, Medo-Persa, Roma, grego. Não é. Escreve a história. Quem determina todas as coisas é o Senhor soberano e onipotente sobre tudo. Mas Lucas, ele continua o seu relato. Acompanhe comigo. Versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, obviamente, em Belém, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus queridos, esse é o simples relato do nascimento de Cristo. Mas ao mesmo tempo, ele é tão profundo de significados para nós que seria simplesmente impossível que eu descrevesse toda a glória que existe nessa cena. Mal nascera o nosso Salvador, ele já estava experimentando ser o mais desprezado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas pela bondade de Deus, isso que é uma cena triste e grotesca. Uma mulher dando a luz sem o devido lugar, sem o devido conforto. O próprio não era a luz a qualquer homem, mas a luz ao Salvador, prometido, o Messias. Que por um lado é grotesco, dolorido, é triste. Na verdade, para nós, configura-se na maior bondade e glória de Deus. Na sua graça, agora literalmente revelada fisicamente. Em Belém, brilhou a estrela da manhã, para que dissipasse todas as trevas dos nossos corações. A promessa estava se cumprindo. O tão aguardado Salvador, o Messias prometido, chegou. Esse é o relato do Natal. Agostinho escreve, mais uma vez, ele está em uma manjedoura, mas contém o mundo. Ele mama no peito, mas também alimenta os anjos. Ele está envolto em panos, mas nos veste com a imortalidade. Ele não encontrou lugar na pousada, mas fez para si um templo no coração dos crentes. Quantas passagens bíblicas nos dão destaques a esse perfeito acontecimento da encarnação do Filho de Deus. Tivemos a oportunidade de passear por algumas delas aqui na quinta-feira, mas vamos reler Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, está escrito: mas quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo completo, o tempo pleno, ideal, adequado, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5 está o motivo. Essa foi a sua vida, o modo como ele veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele que é o criador da lei. Dele procede a lei, ele agora veio debaixo da lei. Versículo 5 está o motivo, para resgatar os que estavam sob a lei. Qual o propósito? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por meio dele, somos tirados do poder da lei que nos condenaria, porque nós somos pecadores. Recebemos a adoção de filhos e podemos olhar para o Senhor e clamar: Abba, Pai. Já em Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, está o modo como ele veio. Modo esse que nós devemos imitar. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Como não perceber a profundidade do relato do nascimento?
A verdade é que esse é o estágio máximo de humilhação do nosso Senhor. Ele se humilhou profundamente para que um dia você pudesse ser exaltado. Duas coisas, na verdade muitas mereciam, mas duas coisas merecem destaque no relato de Lucas. Primeiro, Maria deitou o seu primogênito. A palavra usada é primogênito, não é unigênito. Dando ideia, uma vez que Lucas escreve isso tempos depois, como historiador, que ela teve outros filhos. Até porque esse era um direito. E o leito sem mácula, ele é honrado na Escritura. Não tem pecado nisso. Maria deitou o seu primogênito numa manjedoura. Aquela manjedoura, certamente ela não parecia ser o trono adequado para o rei. Para um rei qualquer. Que dirá para o rei dos reis? Mas certamente ela estava apontando, desde a sua vinda, que ali era o Cordeiro de Deus, que são alimentados nas manjedouras. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de modo que nem mesmo o trono de Salomão, o mais glorioso dos reis de Israel, possuiu tanta glória como aquela manjedoura. Ele foi colocado numa manjedoura porque ele é o Cordeiro. Ele era o Cordeiro que tinha que morrer pelos nossos pecados, que tinha que derramar o seu sangue para nos fazer mais alvos que a neve. Segundo ponto, segundo destaque que eu faço é que não acharam lugar para ele na hospedaria. E aqui tem um monte de interpretação sobre o que é hospedaria. Se era uma casa, se era uma pensão. Bem, eu não vou entrar nesse mérito. Seja qual for o sentido de hospedaria, a reflexão que o comentarista William Hendrickson faz é verdadeira. Para que Cristo ele ache lugar na hospedaria do seu coração, é necessário que você esvazie ela. É necessário que você despoje-se, tem que despojar-se de todo o seu pecado, que entope o seu coração, que não permite que Cristo entre. O que é que está ocupando a hospedaria do seu coração? É o seu trabalho? É a sua faculdade? É um relacionamento? São os prazeres transitórios do pecado? Para que Cristo entre nessa hospedaria, você tem que se esvaziar para ser cheio dele. Bem, enquanto o Messias estava nascendo humildemente em Belém, Lucas ele faz um corte na cena. Enquanto o Messias estava sendo colocado naquela manjedoura, o evangelista ele começa a descrever a grandiosa revelação que acontecia naquela mesma região. Não na cidade, não diante de um grupo gigantesco de uma multidão, mas no campo, para homens pequenos. E não é verdade que, quando lemos a Escritura, fica muito claro que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios? E não é verdade que Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes? Não está claro que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são? E qual é o fim disso? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, porque a glória é toda dele. O Senhor decidiu enviar os seus santos servos celestiais, anjos totalmente puros, que não pecaram, que não careciam de redenção, que não carecem de redenção. Para quê? Para anunciar a vinda de seu filho. Com muita alegria, com louvor. Mas ele não fez isso aos reis. Ele não fez isso aos imperadores, aos poderosos. Ele não fez isso aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus. Não. Pelo contrário. O relato que Lucas dá é que Deus enviou seus anjos aos mais humildes e desprezados daqueles dias. Talvez mais desprezados ainda que os próprios publicanos. Eram pastores que estavam no campo, cuidando nas vigílias da noite, nas madrugadas de um rebanho. E o relato dessa cena ele é totalmente glorioso.
de modo que nenhum dos reis dessa terra viu uma coisa tão incrível como aqueles homens que a gente não faz nem ideia de qual seja o nome deles viram. Lucas diz, versículo 8, acompanhe comigo. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Você consegue imaginar? Na verdade, não tem como imaginar, porque a gente não sabe qual a aparência de um anjo. Mas ele veio, e aqueles homens ficaram temendo aquela cena gloriosa, brilhante. Ponto de que o anjo disse, versículo 10, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Ele acalmou. A nossa vida é de paz. O que ele diz é, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Eu tenho uma boa notícia. O Salvador chegou. O Messias prometido. Esse é o Evangelho proclamado diretamente da boca de anjos para pequenos pastores. Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor, ele anunciou a sua salvação aos mais desprezados. Afinal, os sãos não precisam de médico, não é verdade? O Senhor anunciou a sua salvação a pequenos como nós. Versículo 12, está escrito, e isto servirá a vocês de sinal. E ainda deu um sinal. Preste atenção, é assim que vocês terão certeza das nossas palavras. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então os céus se abriram e o louvor celestial ecoou para os homens, para homens pequenos. Por quê? Porque a graça de Deus é dada a quem Ele quer. O Senhor derrama a sua graça simplesmente a quem Ele quer. Não tem dinheiro que possa comprar. De modo que o homem mais rico do mundo pode padecer neste momento no inferno. E o mais pobre pode ser feito o mais rico de todos, porque está com o Senhor. Versículos 13 e 14 está relatado o cântico dos anjos, que é conhecido como glória em excelsis, glória nas alturas. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, olha o cântico daqueles anjos. Você pode imaginar uma multidão aparecendo. Eles tinham visto um anjo e já tinham temido. Agora apareceu uma multidão inumerável, como aquelas que a gente lê em Apocalipse. Aqueles anjos que estão em volta do trono de Deus, louvando dia e noite ao Senhor. E eles cantavam um cântico perfeito. Um cântico escrito no mais altos céus. Onde não tem mercado gospel para comprar. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você consegue imaginar o espanto daqueles homens? Você anseia por ver esse coral na eternidade. Você aguarda ansiosamente pelo dia de que seremos participantes e cantaremos com os anjos, declarando toda glória ao Senhor. É por causa da eternidade que o Senhor veio para nos garantir a eternidade. Duas coisas elas merecem destaque nesse cântico. E ambos são frutos da missão perfeita do seu Filho. Essa missão que se inicia no Natal, nesse relato. Primeiro, toda glória deve ser dada a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Por quê? Porque Ele proveu a nossa salvação. Aqueles anjos, eles cantavam alegres. E mais na frente, o próprio Cristo diria que a grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Eles continuam cantando todos os dias.
E toda glória é dada a Deus, porque Ele é bom. Segundo, é quando Ele faz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Porque essa é a missão primária do Filho. Ele veio proclamar a verdadeira paz. A paz que excede todo o entendimento. Porque está escrito que antes, com queda, vivíamos em inimizade com Deus. Mas Cristo, na cruz, Ele quebrou essa barreira de inimizade. E promoveu a paz. A paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Obviamente, aqueles homens, depois de tão grande visão, eles não ficariam inertes. Eles não ficariam simplesmente estáticos ali. Por mais que estivessem surpresos. O evangelista continua, de 15 a 20, dizendo: quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. É evidente que eles se moveriam, porque aquele que recebe a graça de Deus, ele não fica parado. Ele não continua do mesmo modo que estava antes. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Ou seja, eles viram o sinal que o anjo tinha dito. E vocês verão o sinal, a criança na manjedoura, enfaixada. Versículo 17. Vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Estava claro que o Senhor estava atestando o nascimento de Cristo. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Que grande missão da nossa irmã. E os pastores voltaram glorificando a Deus, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Irmão, observe esse princípio. Todo aquele que é alvo da maravilhosa graça do Senhor, todo aquele que é alvo da bondade de Deus, que contempla ao Senhor, que vê a salvação, ele não permanece do jeito que está. O resultado é que ele deve tributar toda glória a Deus, assim como aqueles pastores. Eles devolveram ao Senhor com glória, louvando a Deus, porque eles tinham ouvido e visto. Agora Lucas, de novo, volta a Cristo. O relato, a partir do versículo 21, se volta de novo ao Senhor Jesus. Está escrito: e ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. E algumas pessoas podem começar a se perguntar, até nós mesmos, a pergunta pode começar a surgir na nossa mente: por que Jesus foi circuncidado? Ele não era impecável? Por que Cristo foi circuncidado? Você não pode esquecer de que o motivo é que ele estava obedecendo a lei. Não porque era impecável, ou não porque tinha pecado, na verdade, porque ele era impecável. Mas porque ele estava nos substituindo. Nós já lemos em Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei, porque eu e você fomos incapazes de cumprir a lei. Versículo 5 está escrito: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele veio sob a lei, para que nós fôssemos resgatados da maldição da lei, da condenação da lei, para que finalmente recebêssemos a adoção de filhos, para que finalmente fôssemos chamados de filhos de Deus. Essa identificação de Cristo com nós, pecadores, ao obedecer à lei em nosso lugar, aponta para a sua vida substitutiva, para a sua vida vicária. De fato, só temos um substituto, que é Cristo. E ele é suficiente, perfeito. Ele fez tudo completamente como deveria ser feito.
Observe também a obediência dos pais quanto ao nome da criança. Jesus não era um nome qualquer que tinha sido avisado pelo anjo que deveria ser o nome do menino. Estava declarado em seu próprio nome a sua missão: Salvador. É isso que significa Jesus. Na verdade, Maria e José, eles se destacam em cada um desses atos por causa da sua obediência e por causa da sua humildade. Vocês não veem nem Maria nem José se exaltando por nada, mas o tempo todo obedientes, guardando no coração as verdades da palavra de Deus. Agora Lucas relata como fielmente cumpriram cada aspecto da lei. Cada detalhe foi cumprido no que diz respeito à purificação de Maria e à apresentação da criança no templo, mostrando que eles eram crentes, fiéis, piedosos e obedientes. De modo devemos nos espelhar em nossos irmãos. Sejamos também piedosos e obedientes. Observe, de 22 a 24 está o relato do cumprimento da lei. E esse relato também é muito importante, nos ensina muitas coisas. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui também descobrimos, irmãos, um pouco mais sobre aquela família. O Senhor, ele não enviou seu filho ao mundo por meio de aristocratas, por meio de reis, mas foi por meio de uma família humilde. Ainda que ele tivesse enviado o seu filho por meio de reis, dos homens mais nobres, seria grande glória, seria grande a bondade e a graça do Senhor. Mas o Senhor prova o seu amor de uma forma muito mais profunda. O Senhor enviou seu filho por meio de uma família pobre, por meio de uma família humilde. Isso fica claro no sacrifício que Maria e José entregaram na purificação dela e na apresentação do menino no templo. Como sabemos disso? Por causa da lei. Em Levítico, capítulo 12, versículos de 6 a 8, está escrito assim: E cumpridos os dias da sua purificação, pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha, por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas o versículo seguinte, versículo 8, está assim: Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Quando nós lemos o relato de Lucas, no versículo 24 está assim: E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida da lei. Mas Lucas diz, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Ele não cita o cordeiro, mostrando que a oferta que Maria deu era a oferta dos pobres. Quão humilde, meus irmãos, é o nosso Rei eterno. Ao tomar a posição de servo, ao se esvaziar da sua glória para a nossa salvação, mesmo sendo rico, mesmo sendo dono da prata e do ouro, ele se fez pobre. Agostinho ainda escreve: Aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas essas coisas. O Filho de Deus, pelo Pai, sem mãe, tornou-se filho do homem por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus, antes de todos os tempos, se tornou carne no tempo determinado. O Criador do sol foi feito sob o sol. Aquele que enche o mundo jaz em uma manjedoura. Grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. Isto de tal forma que nem a sua grandeza foi diminuída por sua pequenez.
nem a sua pequenez foi superada por sua grandeza. Como é que podemos chamar isso? O nome disso é amor. O nome disso é graça. Ele se fez pequeno para nos elevar. Agora Lucas ele passa a relatar o cântico de Simeão, chamado Nunc Dimittis, o cântico do velho Simeão, ao encontrar com o Senhor. Ele dá um relato breve sobre a vida de Simeão. Acompanhe comigo, versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha como era Simeão. Ele era justo e piedoso. Era alguém que tinha sido justificado por Deus. Era alguém que buscava a obediência da lei. E era piedoso, ou seja, em suas atitudes ele levava Deus em conta. É dito que esse homem, ele aguardava a consolação de Israel. O momento em que o Messias chegaria. E é dito que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido, versículo 26, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Quem era Simeão? A Escritura não diz, não fala mais em nenhum outro lugar sobre quem era Simeão. Mas o que nós sabemos é que naqueles momentos de muitas trevas em Israel, trevas espirituais, o Senhor sempre separa os seus 7.000 que não se dobram a Baal. Ali havia um homem que era cheio do Espírito Santo. Mesmo com tanta corrupção no templo, dos sacerdotes, mesmo com tanta hipocrisia e distorção dos fariseus, dos escribas, ali tinha um homem justo e piedoso. Isso não porque ele era bom de si mesmo, mas a Bíblia deixa claro, porque ele era cheio do Espírito Santo. Lucas relata que o Espírito estava sobre ele. E que por meio do Espírito Santo, ele tinha recebido uma revelação especial de que ele veria a consolação de Israel. Ou seja, de que ele veria o Messias encarnado, de que seus olhos veriam a salvação chegar. Que grande privilégio. Desse Simeão que ninguém sabe quem é. Porque nem os homens que diziam ser doutores da lei, os mais conhecedores dos escritos proféticos, perceberam que havia chegado o tempo do Filho. Mas se não, olha como Deus age. O paradoxo do Natal é incrível. Ele chama pastores totalmente humildes, desprezados. Ele revela a Simeão, um homem que ninguém conhece. Mateus dá o relato dos magos que vieram do Oriente. Quem são esses magos? Quantos são? Não se dizem. Alguns até inventam os nomes dele, mas não tem isso na Bíblia. Nem quantos são. Eles vêm do Oriente adorar o Deus dos judeus. Enquanto os próprios judeus não tinham percebido que o seu Deus havia se feito carne. Ele foi guiado pelo Espírito e foi ao templo. Observe como é a vida de alguém guiado pelo Espírito Santo. Todo aquele que tem o Espírito de Deus deve viver assim, de forma justa e piedosa. Essas são evidências básicas de um verdadeiro cristão. Ao ver o Messias, ao ouvir um belo cântico de fé que foi entoado diante de todos, ao ver o Messias, ele cantou, ele louvou a Deus. Um belo cântico de fé foi entoado diante de todos aqueles homens, de todas as pessoas que estavam ali no templo, diante de Maria, de José e do próprio Cristo. Versículo 28 está escrito: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Observe que palavras incríveis são ditas. Quantas verdades
singulares nos são ensinadas nesse cântico. Primeiro, todo cristão deve ter a mesma disposição de Simeão quanto a esta vida. O nosso apego a esta existência encontra o seu fim quando nós recebemos a salvação do Senhor. Isso não quer dizer, meus irmãos, que devemos procurar a morte, que devemos querer a morte, não é isso. Mas que ela não deve mais nos assustar se conhecermos ao Senhor. Essa deve ser a mentalidade de todo aquele que encontrou a Jesus. De todo aquele que encontrou o Rei que venceu a morte. Agora que temos a Cristo, nós podemos morrer em paz. Porque o nosso Senhor venceu a morte. E ela jamais poderá nos reter para sempre. Pois o mesmo Deus que cumpriu tantas promessas como essa, de forma tão perfeita, com a vida de seu Filho, certamente cumprirá a promessa da nossa ressurreição eterna. Ele mesmo, o próprio Cristo, nos diz em João 11, 25, 26, esse texto que é muito conhecido. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? O cântico de Simeão nos revela isso. Ele olha para Cristo e diz: agora eu vi a salvação. Eu posso morrer em paz. Porque até então, o meu viver foi Cristo. E assim como Paulo, morrer para ele seria lucro. O cântico de Simeão, ele revela mais duas grandes verdades. Primeiro, que Cristo é luz para revelação aos gentios. Ele diz: esse é a luz para a revelação aos gentios. Do mesmo modo que Isaías diz também no capítulo 49, versículo 6. Observe que eu estou lendo vários versículos do Antigo Testamento porque eles apontam para essa vinda de Cristo. Estava escrito, sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Olha a profecia de Isaías, que incrível. Jesus não era só aquele que restauraria a glória de Israel, das 12 tribos, daquela nação que foi primariamente chamada por Deus para carregar os oráculos do Senhor. Mas ele também seria a luz para a revelação dos gentios, de todos os povos, inclusive de nós aqui reunidos. De modo que Jesus é a revelação para todo mundo. Por isso que Simeão diz no versículo 31, 30 e 31, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Não foi só diante dos judeus, mas de todos os povos. A luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel. Porque Cristo é a luz para os gentios. Porque até então, todos nós estávamos em trevas, sem esperança e sem Deus no mundo, como está escrito. Mas chegou a plenitude dos tempos. O Filho se fez carne e se revelou para nós. Jesus também, como disse Simeão, é a glória de Israel. Ele é o cumprimento de todas as profecias. É a prova definitiva do amor de Deus. É a revelação da misericórdia do Senhor. Nele, todo muro de separação, toda barreira de inimizades, nele é tudo destruído. E a paz eterna é proclamada. É por isso que os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Esse relato, ele se encerra com as palavras proféticas e extremamente impactantes de Simeão para Maria. Versículo 34 e 35 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Então a primeira coisa que ele faz é abençoar os pais. Aquele homem que a gente não sabe quem é, ele abençoou Maria e José e disse: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição.
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Primeiro, Simeão os abençoa, declara, certamente guiado pelo Espírito, essas grandes verdades que a gente atesta em todo o Evangelho, que a gente atesta em toda a palavra e atestamos nós com a nossa vida hoje. Ele trouxe verdades eternas acerca de Cristo. Ele disse, olha, ele está destinado primeiro para a ruína de muitos em Israel e depois também para a elevação de muitos em Israel. O que é que isso quer dizer? No que diz respeito à ruína de muitos, está escrito que Jesus, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. João escreve que ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. Essa é a maior ruína que pode acontecer na vida de um homem. Rejeitar a sua única possibilidade de salvação. Como muitos dos israelitas fizeram naqueles dias e como muitos deles fazem ainda hoje. Essa é a maior ruína. Porque não existe outra forma de ser salvo. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, todo aquele que rejeita o Senhor, ele está arruinado para sempre. Eu faço a pergunta para você. Será que as pessoas que vão comemorar o Natal essa semana têm noção disso? De que eles comemoram algo que provavelmente é a sua ruína? Que eles se reúnem em volta de uma mesa para declarar: a gente comemora, mas a gente rejeita esse Cristo. Será que essas pessoas têm noção disso? Mas também o Senhor foi levantado para a elevação de muitos em Israel. Se por um lado sabemos que muitos o rejeitaram, por outro lado sabemos que todos que o recebem como Salvador, como está escrito, são feitos filhos de Deus. Essa é a maior elevação que um homem pode receber, que um homem pode ter pela graça salvadora de Cristo. Jesus, sendo filho de Deus, se fez homem para que você, sendo homem, fosse feito filho de Deus. Esse é o paradoxo do Natal. Ou nas palavras de Tim Keller, como todo mundo tem postado esses dias, a mensagem do Natal é essa: que você não pode se salvar sozinho. Você é incapaz de se salvar, porque você é um pecador. O Natal existe porque Cristo veio aniquilar o seu pecado na cruz. Portanto, aquele que rejeita Cristo está arruinado. Porque não existe outro modelo, não existe outro método salvífico. Lembre-se do que Pedro disse diante do Sinédrio, quando questionado, em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E mais, o próprio Cristo, em Mateus 21, versículos 43 e 44, diz: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Olha o perigo de rejeitar ao Senhor. O perigo de tropeçar, de ver a pedra angular que é Cristo e não construir a sua vida sobre ela, mas tropeçar nela para a ruína. De fato, Cristo é o divisor de águas da humanidade. Está muito claro que só existem dois grupos: os que são elevados e os que são arruinados. O que recebe a Jesus como Salvador e o que rejeita. Não há como ser neutro em relação a Cristo. Não há como gostar da sua obra e não receber. Simeão, ele não fala somente sobre os resultados da vinda de Cristo, que é ruína para uns e levantamento para outros, mas fala também de como seria todo o seu ministério. Ele diz, ele está sendo posto para ser alvo de contradições, para que se manifestem o pensamento de muitos corações.
Quando Cristo começa a pregar, a gente vê o coração dos fariseus sendo manifestados. Aquela falsa religiosidade, querendo aniquilar o próprio Cristo, como eles mesmos tentaram matar Jesus várias vezes. Bem como a gente vê os pensamentos de homens humildes, que se reconheceram como pecadores, que batiam no peito e diziam: "Ser propício a mim, ó Senhor, porque sou pecador." E esse relato do Natal se encerra com a parte B do versículo 35, com as palavras de Simeão direto para Maria. Ele diz assim: "Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma." Vocês têm noção do que é isso? Vocês conseguem perceber o que é que Simeão disse a Maria? Maria, uma espada vai atravessar a sua alma. Por quê? Porque ela veria o seu filho crucificado. Ela se veria totalmente impotente. João diz que ela estava diante da cruz. Quando todos os seus discípulos abandonaram, ficou apenas João, Maria e outras mulheres que o seguiam. Ela estava vendo seu filho surrado, cuspido, envergonhado. Ela estava vendo Cristo levar sobre si o pecado de nós todos. Esse é o paradoxo do Natal. Para que você fosse curado, ele teve que ser ferido. Maria sentiu em seu coração, ela teve uma espada transpassando a sua alma. Ela viu seu filho tendo que morrer também por ela, porque também era uma necessitada. Ela não podia fazer nada. Ele não morreu somente por ela, mas por nós todos. Ela sentiria a dor de ver o seu filho padecer no mesmo instante em que estava sendo cuidada, sarada, salva por ele. E ali na cruz ele olha para João e diz: "Olha, a partir de hoje ele é o seu filho, o João." Para que João cuidasse dela dali em diante. "Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe." E a Escritura relata que João, a partir daquele momento, cuidou dela. Na cruz, Cristo estava cumprindo o 5º mandamento, honrando seus pais. Esse é o relato de Natal. Se, por um lado, ele é totalmente grotesco, porque o pecado é grotesco, por outro, ele revela o maior amor que jamais alguém com palavras vai conseguir descrever. Como você pode descrever o paradoxo do Natal? Como você pode dizer que a própria vida encarnou para poder morrer? Como você pode descrever que o próprio rei se fez escravo para servir? Como é que você pode explicar para alguém que a maior das dores pode promover a mais excelsa alegria? Que a morte produz vida. Como você pode escrever? Senão que pelo Evangelho. E que senão que a gente só pode crer nisso pela fé. Eu comecei esse relato do Natal, uma mensagem um tanto diferente quanto à sua estrutura, fazendo algumas perguntas e dizendo assim que é fundamental que um cristão verdadeiro saiba responder isso satisfatoriamente. O que é o Natal? Natal, antes de tudo, cumprimento da promessa do Senhor de salvar pecadores como nós. O Natal é a humilhação, o estágio máximo de humilhação de Deus. Deus se humilhou para que um dia pudéssemos ser exaltados. O que a vinda de Cristo significa? Por que ela foi necessária? Por que o Senhor veio? Sabe por que o Senhor veio? Por que ele se fez carne? É porque você e eu estávamos caminhando para o inferno. É porque o seu pecado condena. O seu pecado afronta a Deus. É porque Deus não pode fechar os olhos para a sua justiça. E para aplacar a sua justiça, ele envia o seu Filho. Ele revela o seu amor supremo. Para que na cruz
com uma grande barreira, ele estivesse lhe protegendo da condenação. Só existe Natal, só existe nascimento, a encarnação do Verbo, porque a morte entrou no mundo pelo pecado. A vinda de Cristo significa que agora nós temos a certeza de que Deus cumpriu a sua promessa. Nós temos a certeza, como Simeão teve e declarou: Senhor, agora pode despedir esse teu servo. Agora eu posso morrer em paz, porque eu sei o que me espera do outro lado. É a eternidade com o Senhor, porque Cristo morreu por mim. Porque Cristo me resgatou. Porque Ele pagou meu escrito de dívida. Eu posso morrer em paz. Essa é a mensagem do Natal. Ela deve ser comemorada. É um paradoxo, porque ela é triste. Mas ao mesmo tempo é alegre. É por isso que a gente comemora. Mas só o cristão de verdade pode comemorar. Só o cristão de verdade tem motivos para se reunir em volta da mesa e dizer: o meu Salvador veio ao mundo, porque de fato Ele é o meu Salvador. Não porque eu mereço, mas porque eu creio pela fé, como está escrito. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Quero convidar vocês a se colocarem de pé, para a gente cantar um cântico, orar ao Senhor e encerrar com a minha tríplice.